Então, iniciando aqui mais um vídeo de revisão utilizando mapas mentais, dessa vez falando sobre lesão medular, especificamente sobre as síndromes medulares, as classificações aos tipos de lesão medular. Lembrando que esses mapas mentais vocês conseguem encontrar lá no meu material, que é o 100 mapas mentais em fisioterapia neurofuncional, onde eu reuni os conteúdos mais cobrados pelas bancas de concurso e os resumi em mapas mentais esquematizados para estar facilitando aí o seu estudo, a sua preparação, a prática de maneira mais objetiva, de forma que o processo de memorização e aprendizagem seja mais dinâmico e seja mais fácil. E aí também aqui nessa videoaula vamos ter as questões comentadas retiradas desse meu outro material, que é o mais de 350 questões comentadas em fisioterapia neurofuncional, onde eu reuni questões de 2020 a 2025, questões de concursos públicos, questões essas que foram organizadas em capítulos de avaliação, capítulos de neuroanatomia, capítulos sobre AVE, capítulos sobre lesão medular, onde ao final de cada um desses capítulos eu analisei os conteúdos mais cobrados dentro de cada um desses assuntos. Então, dentro dos assuntos de lesão medular, os assuntos mais cobrados, os principais assuntos cobrados foram esses: as complicações primárias e secundárias, a classificação e o músculo chaves pela escala de Eger, as vias aferentes e eferentes, as vias medulares, as fases de lesão, as intervenções realizadas em pacientes com lesão medular, os níveis neurológicos e a classificação em síndromes medulares, que é o que vamos falar hoje. Mas para iniciar falando sobre as síndromes medulares, a gente precisa primeiro reconhecer as vias medulares. Então, as vias medulares, lembrando aí que a medula espinhal, ela é uma grande via, dentre outras funções que ela apresenta. Ela é uma grande via onde chegam as informações periféricas que vão aí estar ascendendo para o encéfalo e por onde desce as informações eferentes do encéfalo em direção à periferia. Então essas vias elas são classificadas em vias aferentes e eferentes. As vias aferentes são essas aqui que estão em azul, certo? Nós temos dois tratos espinocerebelares, que é o trato espinocerebelar anterior e o posterior, aqui mais na lateral, no funículo lateral da medula, que são responsáveis por estar enviando informações ao cerebelo sobre propriocepção inconsciente e também sobre atividade no trato córtico-espinhal, que é o principal córtico motor. Nós também temos dois tratos espinotalâmicos, um trato espinotalâmico anterior, que vai cair transmitindo informações sobre tato e pressão, e um trato espinotalâmico lateral, que vai cair enviando a informação sobre dor e temperatura. Nós também na região posterior, no funículo posterior, nós vamos ter dois fascículos, que é o fascículo grácil, esse aqui mais na medial, e o fascículo cuneiforme, mais aqui lateral, que vão enviar informações sobre propriocepção consciente, vibração e o tato epicrítico. Então, no comprometimento do trato espinotalâmico anterior, por exemplo, o paciente vai apresentar perda do tato de pressão contralateral à região acometida. Já se ele tiver aí uma lesão no trato espínico-talâmico lateral, ele vai ter perda da dor e da temperatura no lado contralateral à lesão. Então, se por exemplo for acometido aqui o lado direito, numa região de membro inferior, aqui do nível medular referente aos membros inferiores, ele vai ter essa perda aí do tato, da pressão, da dor e da temperatura no seu membro inferior esquerdo, porque as informações sensitivas chegam do membro inferior esquerdo, aqui pela coluna posterior, pelo côncavo posterior, cruzam para o lado contralateral e depois ascendem. Então a lesão nesses dois tratos aqui, elas são contralaterais. Já no fascículo grácil cuneiforme, é ipsilateral. Então a informação chega aqui pela raiz posterior, pela coluna posterior da medula e sobe e ascende ipsilateral. Então se o paciente tiver aqui um comprometimento do fascículo grácil cuneiforme do lado direito, ele vai ter perda da propriocepção consciente, vibração e do tato epicrítico do mesmo lado da lesão, ou seja, do lado direito. Então a lesão nos tratos é contralateral, a sintomatologia, e dos fascículos é ipsilateral. Já as vias eferentes, elas estão aqui em vermelho, elas são classificadas em vias extrapiramidais e piramidais. As vias piramidais
são aquelas que são responsáveis pelo movimento voluntário, pela execução do movimento. E elas vão transmitir lá a informação desde o córtex motor, lá no giro pré-central, até a medula espinhal, aqui na coluna anterior. Lembrando que essas vias são chamadas piramidais porque elas, a nível de bulbo, elas passam pelas pirâmides, né? Parte dessas fibras elas decusam para o lado contralateral e parte não. As fibras que decusam, elas vão estar dando origem aí ao trato córtico-espinhal lateral. As fibras que não decusam, elas vão estar dando origem ao trato córtico-espinhal anterior. Então a gente tem aqui o trato córtico-espinhal lateral e aqui o trato córtico-espinhal anterior, que ele está aqui com o nome de mediano. E aí, como essas fibras elas decusam lá a nível de bulbo apenas, numa lesão medular, lesão desses tratos, eles vão levar a comprometimentos ipsilaterais do mesmo lado, porque as fibras já foram decusadas. Então as fibras vão vir lá, por exemplo, do córtex cerebral direito, na pirâmide, no bulbo, elas vão decusar, vão para o lado esquerdo, e aí vão descer aqui pelo trato do lado esquerdo, vão fazer conexão aqui com os neurônios da coluna anterior da medula do lado esquerdo e vão sair pelo lado esquerdo mesmo. Ou seja, lesões medulares dos tratos córtico-espinhal anterior e lateral vão provocar sintomas do mesmo lado. Já as vias extrapiramidais são aquelas que influenciam a atividade motora e que não passam pela pirâmide. Elas vão estar aí regulando o movimento, o tônus muscular, a postura, a coordenação motora, que são os tratos rubroespinal, retículo espinal, vestíbulo espinal e o tecto espinal, que também estão aqui em vermelho, que não são tão importantes aí nessa classificação das lesões. Os tratos mais importantes que vocês precisam aprender e entender as informações que eles transmitem, a sintomatologia que os pacientes vão apresentar, é o córtex espinhal anterior e lateral, o espino talâmico anterior e lateral e o fascículo grácil cuneiforme. Lembrando que lesão nas vias piramidais e no fascículo grácil cuneiforme aqui a nível medular é ipsilateral. No trato espino talâmico anterior e lateral é contralateral. Então na sequência aqui vamos dar início à classificação das lesões medulares, das síndromes medulares. As lesões elas podem ser completas ou elas podem ser incompletas. E aí, para determinar se uma lesão ela é completa ou incompleta, a gente vai verificar se existem funções abaixo do nível da lesão por meio da escala lá de Eger, que não é tão importante estar falando disso aqui agora. Mas dentre as síndromes medulares que nós vamos falar da hemissecção da medula, da síndrome medular anterior, da síndrome medular central, da síndrome da cauda equina, do cono medular, da síndrome posterior e da transecção completa da medula. Então vamos iniciar aqui com a hemissecção da medula, também denominada como essa síndrome aqui, onde o paciente ele vai apresentar uma lesão na metade da medula. Por isso que é hemissecção, metade da medula aqui, toda essa área aqui comprometida vermelho, ela foi comprometida. Ou seja, vai atingir aí os tratos das vias eferentes e das vias aferentes. Ao atingir os tratos córtico-espinhal anterior, lateral, fascículo grácil cuneiforme, o paciente vai apresentar déficits, comprometimentos, como eu falei anteriormente, ipsilateral. Então o paciente vai apresentar aí redução dos reflexos, ausência de reflexos superficiais, clonus, babisco positivo, perda da propriocepção, plegia abaixo do nível da lesão. Ou seja, ele vai apresentar aí um comprometimento da motricidade voluntária e da sensibilidade profunda, vibração, propriocepção consciente, tato epicrítico, por comprometimento dessas vias aqui, por lesão, por comprometimento nos tratos espino-talâmico anterior e lateral, o paciente ele vai apresentar comprometimentos contralaterais e a sensibilidade superficial, dor, temperatura, tato, pressão. Então, por exemplo, se o paciente apresentou aí uma lesão lombar, uma hemissecção da medula lombar à esquerda, ele vai apresentar perca dos movimentos no membro inferior esquerdo, ausência de reflexo, alteração de tônus, presença de Babinski, essas alterações motoras voluntárias, todas do lado esquerdo. Ele vai apresentar perda da propriocepção, perda da sensibilidade de vibração, perda do tato epicrítico, também no seu membro inferior esquerdo. E aí ele vai apresentar
perda da sensibilidade à dor, perda de sensibilidade à temperatura e ao tato superficial no seu membro inferior direito, ou seja, é cruzado. Na lesão de hemissecção da medula, os comprometimentos vão ser assimétricos. Então, já na síndrome medular anterior, o paciente vai apresentar aqui, mostra aqui em vermelho, comprometimento do funículo anterior e parte do funículo lateral. Ou seja, ele vai cair comprometendo o trato córtex espinhal anterior, o trato espinotalâmico anterior, parte do trato córtex espinhal lateral, do trato espinotalâmico lateral e dos tratos espinocerebelares, que é aqueles que vão enviar a informação de propriocepção inconsciente para o cerebelo. Ou seja, o paciente vai ter aí perda das funções motoras e da sensação de dor e temperatura abaixo da lesão de maneira simétrica. Então aqui a gente viu que ele vai apresentar perda de sensibilidade superficial em um dimígio e perda de sensibilidade profunda e motora no outro dimígio. Aqui vão ser os dois lados acometidos. Os dois membros, por exemplo, do paciente, se for aquela lesão lombar que eu falei, vão estar comprometidos. Então vai ser um comprometimento mais simétrico. Então essa é a síndrome medular anterior. Na sequência aqui a gente tem a síndrome medular posterior, que vai acometer lá o funículo posterior, pegando o fascículo graxo, fascículo cuneiforme. Ou seja, o paciente vai apresentar perda da sensibilidade profunda, perda do tato epicrítico, perda da propriocepção consciente, perda da sensibilidade da vibração, mas vai apresentar aí a motricidade e a sensibilidade superficial, a dor, o tato, a temperatura, preservados, porque essas sensibilidades elas são transmitidas por vias aí do funículo anterior e do funículo lateral. A síndrome medular central, ela ocorre geralmente, na região cervical, está relacionada aí com uma lesão por hiperextensão da região cervical, por exemplo, nos casos de traumatismo cranioencefálico, ou também os casos de siringomielia, que é a degeneração do canal vertebral, onde esse canal vertebral aqui, o canal medular central, ele vai terminar se expandindo aí por degeneração. O paciente vai apresentando comprometimentos na motricidade voluntária, comprometimento na sensibilidade superficial e profunda, só que com um envolvimento maior dos membros superiores do que nos membros inferiores. Porque as informações que são transmitidas para os membros superiores, elas ficam aqui mais proximais na medula, na região mais proximal, e à medida que vai se distanciando nos tratos, a gente tem mais informações mais distais, mais para os membros inferiores. Então, na síndrome medular central, a depender dos tratos acometidos, os pacientes vão estar apresentando, como eu falei, alteração na motricidade e na sensibilidade profunda superficial, só que com o envolvimento dos membros superiores maior, em comparação dos membros inferiores. Já a síndrome da cauda equina é um comprometimento assimétrico, apresentando principalmente alterações sensitivas, aquela dor irradiada, formigamento e a dormência, e a fraqueza muscular, associada também a problemas do intestino e da bexiga, que ela vai pegar aqui apenas as raízes, não vai pegar aí esquema nervoso central, não vai pegar especificamente a medula, e aí essa fraqueza que o paciente vai apresentar vai ser aquela fraqueza de lesão do neurônio motor inferior. Ele vai apresentar hipotonia, fraqueza, fasciculação, plegia, ausência de reflexo. Já na síndrome do côndilo medular, o paciente vai ter um comprometimento simétrico, por comprometer aqui o côndilo medular, essa porção final aqui da medula, apresentando alterações sensitivas, fraquezas e problemas no intestino e na bexiga, ou seja, a diferença de um para o outro. Aqui na síndrome do côndilo medular, a gente vai pegar aí a lesão aqui no côndilo medular e o comprometimento vai ser simétrico. Já na cauda equina, a gente vai pegar apenas as raízes nervosas de maneira simétrica, que pode pegar, por exemplo, parte da raiz de L1, de L2 ou de L1, de L3, vai ser mais aleatório. E aí, por conta disso, esse comprometimento vai ser mais assimétrico. Já nos casos de transecção completa da medula, ou seja, lesão de toda a região da medula, o paciente vai ter uma perda total da função motora e sensorial abaixo do nível da lesão. Então, essas são as síndromes que eu apresentei, Lembrando, a hemissecção é metade, e aí vai ter um comprometimento assimétrico. E a síndrome medular anterior vai ter um comprometimento assimétrico,
de sensibilidade superficial e motoricidade voluntária. A síndrome medular central vai que aí o comprometimento mais global de todas as funções, mas dos membros superiores mais afetados que os membros inferiores. A síndrome medular posterior vai que é o comprometimento apenas da sensibilidade profunda. E a síndrome da cauda equina do côndilo medular vai ser alterações sensitivas e motoras de lesão neuromotor inferior, só que o côndilo medular é simétrico e a cauda equina é mais assimétrica. E a transecção completa é a perda de tudo. Então vamos resolver aqui uma questão de 2024 para ver como esse conteúdo é cobrado. O trauma medular pode ser completo ou incompleto. Os déficits neurológicos incompletos são denominados como síndromes. Relaciona a coluna 1 à coluna 2, associando os tipos de síndromes neurológicas. Abaixo, os sintomas mais frequentemente a eles associados. Então temos aqui as síndromes que eu falei e os comprometimentos. Então vamos ver aqui. Contralateral, perda de sensibilidade e dor e temperatura. Ipsilateral, perda de motricidade e das mobilidades sensitivas do funículo posterior, que é a sensibilidade profunda, ou seja, isso aqui é a síndrome de Brown-Séquard, que é a hemissecção da medula, que é uma sequência aqui que começa com 2. Pelas alternativas, a gente já consegue eliminar a alternativa A e a alternativa C, sobrando apenas a B e a D. Vamos na sequência. Paresia dos membros inferiores e distúrbios de sensibilidade. Esse comprometimento aqui, ele está relacionado com a síndrome da cauda equina. Como a cauda equina, ela é a última porção da medula, ela só está aí relacionada com a inervação dos membros inferiores. E aí o paciente vai apresentar justamente isso, paresia dos membros inferiores e distúrbio de sensibilidade. A próxima alternativa aqui a gente tem a reflexia da bexiga, do intestino e dos membros inferiores. Aqui a gente está falando da síndrome do côndilo medular. Na síndrome da cauda equina, o paciente também pode estar apresentando aí essas alterações, mas elas são mais características aqui da síndrome do côndilo medular. Então aqui, na sequência até agora, né? É 2, 4 e 3, que aí já dá para marcar a alternativa D. Mas vamos ver aqui e passar para a próxima questão. Mas vamos continuar aqui resolvendo para ver o que as outras alternativas falam. Paraplegia ou tetraplegia, perda sensitiva das mobilidades de dor, temperatura e preservação do tato discriminativo e propriocepção, e infarto no território superior para a artéria espinal anterior. A artéria espinal anterior, ela irriga a região anterior da medula. E aí quando a gente tem aí a percepção, a preservação do tato discriminativo ou epicrítico e a propriocepção com a sensibilidade profunda, com o comprometimento da força e das sensibilidades superficiais, a gente está falando da síndrome medular anterior. Então a sequência aqui é 5. Por fim, déficit motor desproporcionalmente maior na extremidade superior do que nas inferiores e tem uma hiperextensão. A gente está falando da síndrome medular central, número 1, que é aquilo que a gente falou. Tem a alternativa correta aqui e a alternativa D. Na sequência a gente tem aqui, paciente do sexo masculino, 22 anos de idade, sofreu um acidente de motocicleta, sendo arremessado ao chão. Foi atendido e transportado pelo SAMU, consciente e bem orientado, mas com suspeita de traumatismo raquimedular, fratura vertebral e traumatismo craniano leve. O exame físico apresentava paralisia espástica bilateral, perda bilateral da sensação de dor, temperatura e tato protopático abaixo do nível da lesão, que foi em a vértebra torácica. As sensações de discriminação tátil, vibratória e proprioceptiva estavam preservadas. A lesão medular estabeleceu um quadro clínico de... Então vamos lá. O paciente apresentou perda bilateral da força, né? Tá apresentando aqui paralisia espástica, perda bilateral da sensibilidade superficial, que é dor, temperatura, e o tato protopático, que é o tato grosso, mas que apresentando aí preservação da sensibilidade profunda, que é essa discriminação tátil, que é o tato epicrítico, da sensação de vibração e da propriocepção. Então o paciente está apresentando comprometimentos anteriores e preservação das funções posteriores. Então ele tem uma síndrome medular anterior. Então a alternativa correta aqui é a alternativa D. Vamos para a próxima questão. 2023. A lesão medular pode ser classificada entre completa ou incompleta. Com relação às síndromes medulares, assinala a alternativa correta. Então, síndrome medular anterior é a lesão acima do côndilo medular com perda motora
paralisia espástica e sensitiva completa, anestesia superficial e profunda. Tá errado. Ácido medular anterior, o paciente vai ter paralisia espástica e vai ter anestesia superficial, mas a profunda, ela tá preservada. Então, a alternativa A é incorreta. A síndrome centromedular é uma lesão em que membros inferiores são mais afetados que os superiores. Está incorreta, ao contrário. Os superiores são mais afetados que inferiores. A síndrome de Brown-Séquard é a secção de apenas um lado da medula, correto? Resultando em perda motora e proprioceptiva homolateral à lesão, correto? E perda da sensibilidade térmica e dolorosa contralateral à lesão, também está correto. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. É esse comprometimento assimétrico aqui. E vamos ver porque a alternativa D está incorreta. Na síndrome medular transversa, ocorre perda motora e da sensibilidade térmica e dolorosa, estando preservada a propriocepção. Essa alternativa aqui está incorreta. Isso aqui é síndrome medular anterior. A adição correta é da síndrome medular anterior. Então, questão aqui 2003, a alternativa correta é a alternativa C. Então aqui está o mapa mental completo das lesões medulares, onde a gente fala das avaliações, da escala de EJA, das intervenções realizadas pela fisioterapia, das síndromes medulares que a gente falou por aqui, dos conceitos, das fases de lesão, da neuroplasticidade relacionada aí com a lesão medular, das vias eferentes e eferentes, as complicações primárias e secundárias, os níveis neurológicos, e cada nível desse o paciente consegue ou não fazer. E como eu falei, vocês vão ter acesso a esse material ao adquirir lá os 100 mapas mentais, né? Não só esses mapas mentais referidos à lesão medular, mas também mapas mentais sobre avaliação, neuroanatomia, intervenções, fisioterapia pediátrica, acidente vascular encefálico, doenças degenerativas, doenças desmielinizantes, como também vocês vão ter acesso a outras questões como essa, e também a dicas de resoluções, análise dos conteúdos que são mais cobrados para estar guiando aí o seu estudo de maneira mais objetiva, no 350 questões comentadas em fisioterapia neurofuncional. Então, se você gostou do vídeo, dê aquela curtida, dê seu comentário, compartilhe com seus colegas. Espero ter ajudado aí nos seus estudos. Forte abraço e até a próxima.